Olá, bem-vindos ao Ela na Direção. Nós estamos em um modelo novo, com uma nova modelagem de estúdio, para levar para vocês, nossos seguidores, nossos membros, novidades e começando aí o ano com mais e novas entrevistas. Quero agradecer por toda a sua presença, peço para que você curta, compartilhe com os amigos, com os familiares, as entrevistas que nós temos aqui, porque o programa Ela na Direção coloca mulheres aqui à bancada, em minha frente, para conduzir a conversa em como elas dirigem liderança, família, a área corporativa e a fé. Quantos pilares nós mulheres estruturamos? Este não é um programa feminista, este é um programa feminino, que leva o conhecimento de como as mulheres se posicionam em suas famílias, na sociedade, e o quão importante é trazer aqui a maneira e como elas direcionam suas vidas. Nós também entrevistamos homens. Homens que levam a direcionamento de seus negócios, suas articulações, a favor das mães, das mulheres, das avós, das tias, de todas nós que fazemos parte dessa grande sociedade. Então, agradecendo sua presença, eu quero agradecer agora, porque eu estou nada mais, nada menos com uma mulher maravilhosa que está à direção, que eu nomeio de uma obra na Terra. Como uma guerreira, uma mulher de força e coragem, estou diante da magnífica minha amiga, agora minha irmã, Rosana Rabelo. Que honra recebê-la. Obrigada, querida, muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra enorme estar aqui, eu me sinto privilegiada pela sua generosidade, né? Até na apresentação você é generosa demais. Imagina. E eu espero que seja muito proveitoso, eu não tenho dúvida. Quando você falou femininas, mulheres femininas, eu fiz... Ufa! Como a gente está precisando. Muito. Como estamos precisando dessa referência. Muito. Quero te agradecer, dando as mãos para você, para abrir, para que a graça de Deus seja derramada na sua vida e que todos os dias você tenha uma fluidez de bondade, de caráter e de tudo aquilo que tem no seu coração para o que você veio para essa terra. Amém. Então, com muita graça e de mãos dadas, nós damos início a essa entrevista. Vou dividir em 3 blocos para que você possa acompanhar. Um tema muito importante e relevante. Eu quero agradecer aqui a Credlink e a Mobenzani, que são nossos apoiadores. Mauro Melo, Adriana, Rafael Melo da Credlink, que estão ali no Rio de Janeiro. A Credlink, que faz todo o tratamento de dados. E a Mobenzani, minhas amigas queridas Suzane e Simone, da indústria de borracha, que conduzem a liderança de uma empresa maravilhosa, criada pelo seu pai. Um beijo para vocês, gratidão pelo apoio. E eu quero apresentar aqui o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o papel do Conselho Tutelar e a realidade da infância no Brasil. O quanto isso impacta e o quanto, de fato, a realidade da infância no Brasil nós precisamos conhecer. Importante sabermos o que é o Conselho Tutelar, para que ele serve. Eu confesso a vocês que eu sou uma nécia neste assunto. Não tanto politizada nessa área e pouco conheço aos quase 50 anos. Então, levar o conhecimento para mim e para vocês é dar amplitude a defesas e a trabalhos como esse de Rosana Rabelo. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para que vocês conheçam quem é a doutora Rosana Rabelo. Me permitam, eu vou ler para ficar mais fácil a fluidez da apresentação. Doutora Rosana Rabelo é esposa, é mãe do João Pedro, maravilhoso, por sinal, vamos falar sobre ele aqui. Ela é advogada, defensora das famílias e das crianças, conselheira tutelar mais votada do Brasil e é integrante da Frente Parlamentar da Alesp em defesa da vida e da família, destacando-se por aliar conhecimento jurídico, experiência prática e sensibilidade social, na proteção da infância e na garantia dos direitos. Veja a amplitude do currículo dela. Então, doutora Rosana, muito bem-vinda. Quero começar a entrevistar aqui com blocos e vamos ter um bate-papo de amigas e de mulher aqui. Vamos lá. Né, sem nenhum interponto, sem nenhuma polêmica, mas sim pelo amor e pela oportunidade que você tem nesta nação de entregar algo de resultado, né? Se for algo polêmico e necessário, vamos lá também. Olha, ela é uma amiga da guerra, não é? Isso é uma maravilha. Olha só,
Eu vou, alguns momentos, ler algumas perguntas, porque elas foram elaboradas pela nossa querida jornalista Adriana Carrara, que nos acompanha, e eu faço questão de honrá-la sempre, porque ela se dedica na montagem das pautas, né? Então, doutora Rosana, conte-nos um pouco sobre este episódio do Conselho Tutelar em São José dos Campos e como é este processo. Então, o que é o Conselho Tutelar, para o que ele serve, a sua presença em São José dos Campos, e um pouquinho mais, aí a gente começa a adentrar. Correto, vamos lá. Eu queria contar só um pouquinho como que eu cheguei a me candidatar ao Conselho Tutelar. Ótimo. Porque quem olha fala assim, poxa, Rosana, você é advogada, já defendia famílias, por que você foi se candidatar ao Conselho Tutelar? Sobretudo pessoas que entendem que o Conselho Tutelar muitas vezes é utilizado como trampolim político ou uma ferramenta política para levantar lideranças, né? Eu não tinha esse conhecimento político do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi algo que surgiu na minha vida quando, advogando para famílias, defendendo famílias educadoras do homeschooling, defendendo famílias que encontravam angústia na época da questão da pressão para vacinação contra o Covid, né, em seus filhos, até algo que rondava as escolas na época. Então, eu fui estudar direito dos pais. Estudando o direito dos pais, eu entendi, então, como e compreendi de forma mais profunda como defender essas causas, sabe? Essas angústias dos pais, por exemplo, com problemas dos filhos nas escolas, doutrinação ideológica, ideologia de gênero, erotização infantil e todo esse campo da família que vem sendo invadido. A partir do momento em que eu me tornei uma advogada defensora das famílias neste sentido, eu passei a integrar grupos de advogados conservadores no Brasil. Nesses grupos, em 2023, assim como no Brasil todo, no meio conservador, cristão, começou-se a fomentar a votação, a candidatura ao Conselho Tutelar. Olha, precisamos ocupar esse espaço tem sido ocupado por pessoas que, na verdade, militam contra as causas contraditórias, né? À família, aos princípios e valores cristãos, como, por exemplo, a comunidade LGBT, que é um movimento político ideológico, né? Então, não estamos falando de opção sexual, e sim do movimento político ideológico. Eles, com uma sanha de ocupar esse espaço. Então, começou-se esse movimento para ocupar o Conselho Tutelar. Observando isso nos grupos, começamos a falar, olha, precisamos de pessoas com conhecimento jurídico para ocupar esse lugar. Porque não adianta a boa intenção e chegar lá e ser consumido pelo sistema, né? Sim. Então, colocamos em oração em casa. Falei, amor, o que você acha? Você acha que é para mim isso? Ele falou, eu acho. Eu acho que você tem essa direção na sua vida. Eu, meu Deus, será? E colocamos em oração e decidi me candidatar. Achando que eu ia participar de algo tipo um concurso público, sabe? Porque tem a fase de documentação, depois tem a fase de provas e depois a fase da eleição. Eu não imaginava o movimento político que era parte das eleições. Mas fiz tudo com aquela... Não tem aquela historinha da tartaruga que foi e conseguiu chegar ao final da corrida porque ela era surda, ela não tinha conhecimento da dificuldade que seria até o término da corrida. Ela não sabia. Assim fui eu nessa corrida, né? E acabei sendo surpreendida por Deus com 7.004 votos, a votação mais expressiva para o Conselho Tutelar do Brasil. Em meio a tudo isso, quando eu apresentei a documentação onde eu contava a minha experiência com o trabalho com crianças, para mim a cereja da minha experiência era o trabalho com as crianças na igreja, com célula de crianças em casa. E aí eu ouvi da coordenadora do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, olha, o que nós menos queremos no Conselho Tutelar é esse pessoalzinho de igreja. Eu falei, opa, acho que eu estou no lugar certo. Estou entendendo, né? Estou entendendo que é por aqui mesmo. E, enfim, no dia da apuração, eu já ouvi da própria coordenadora, não comemore, você não vai ficar. E, dito e feito, foram feitas denúncias que, com muita interferência, com muita, assim...
prova construída Ardilosa. ardilosa para que eu fosse impugnada. E aí eu sofri essa impugnação, não foi permitida a minha entrada no conselho tutelar e eu tenho processo judicial até hoje, porque por uma questão de justiça, com 7.004 eleitores, né, é necessário levar isso até o final. Claro. Mas a visão, né, do conselho tutelar, que foi a segunda parte da pergunta que você me fez, quando eu olhei num primeiro momento o conselho tutelar, eu enxerguei como um órgão que primariamente perseguia famílias, que estava ocupando um espaço que não era dele. Porque, assim, o conselho tutelar, ele tem como definição proteger a criança. Ok. Mas não há proteção da criança quando o espaço da família é invadido. Verdade. Então, se você tem ideologia dentro do conselho tutelar, uma ideologia que quer ver o Estado cada vez maior e as famílias cada vez mais dominadas por um Estado, sem ter autonomia, sem ter fortalecimento, aí esse conselho tutelar ele tem um espaço que não é dele. Sim, porque há interferência. Isso. Há uma interferência com um motivo diferente nessa estrutura. Exato. Ok. Não há um entendimento principiológico do que é proteger a criança que está equivocado. Então, a criança tem que ser protegida da negligência. A criança tem que ser protegida da erotização infantil. Ok. A criança tem que ser protegida da violência. A criança tem que ser protegida da violência emocional, inclusive. Ok. A criança ela tem que ser protegida. Então, o foco do conselho tutelar deve ser, de fato, proteger do que a criança tem que ser protegida. Ok. Mas muitas vezes é usado, inclusive, como um órgão que comete uma violência institucional contra a família. Ok. E é uma pauta muito rica. Se você está assistindo ela na direção, um programa que coloca as mulheres para contar como dirigem seus negócios e sua vida. Doutora Rosana Rabelo está nos contando como funciona o Conselho Tutelar, a sua jornada e a atribuição de resultados que ela pode dar à sociedade brasileira e ali, inclusive, na atuação de São José dos Campos. Riquíssima, por sinal. Então, me diga porque, como sou nécia, que disse, leiga, vou fazer perguntas simples, tá? E até ignorantes, me permita. Então, o Conselho Tutelar, que serve para zelar pelas crianças, a sua conduta é também zelar por famílias, porque famílias saudáveis, crianças saudáveis. Se a família está doente, ela naturalmente leva para dentro de sua casa condutas, atividades que não permitem que a criança seja saudável e fique saudável, mentalmente, fisicamente e entre outras coisas. É muito importante a gente entender que isso não é um parâmetro moral ou religioso do que eu estou falando aqui, apesar de, para mim, ser importantíssimo Ok. o padrão moral e religioso. Sim. Mas eu estou falando de legislação. Ok. A Constituição Federal, que é de 1988, ela nunca excluiu a família. Ela pareou a família lado a lado com o Estado e com toda a sociedade na proteção da criança. A família nunca foi excluída. Entendi. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que Ueca. veio em 1990, que instituiu a criação do Conselho Tutelar, Sim. ela também não excluiu a família, ao contrário, os pais eles têm responsabilidades, deveres, mas também têm direitos em relação aos seus filhos. Então, o Conselho Tutelar, ele deve sim zelar, né, por esse cuidado. Quando eu falo do fortalecimento da família, é que a família ela tem que ser incluída, então, neste tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui para Tá. você. Vamos falar de uma família que ela resolva, por exemplo, educar seus filhos integralmente, o homeschooling. Ok. O Conselho Tutelar, hoje, ele tem uma atuação muito pontual em relação a isso, e não profunda. Então, é assim, matricule a criança. Tá bom. Matricule a criança na escola e ponto. A realidade daquela família, ela não é conhecida, que normalmente são famílias de comercial de margarina, sabe? Sim. Famílias
es- muito bem estabelecidas, com uma moradia fixa, Uhum. crianças bem alimentadas, bem vestidas, crianças muitas vezes que falam mais de um idioma, tocam algum instrumento, tem uma dedicação dos pais que eles abrem Presente. mão de outras funções ou prazeres Ok. ou, enfim, descanso Sim. para educarem seus filhos integralmente. E eles são severamente punidos. E o primeiro órgão, que é um órgão autônomo, que é Uhum. o Conselho Tutelar, ele não olha para essa família. Ok. E quando você diz punido, doutora Rosana, você quer dizer punidos por não ter a permissão de fazer em casa a dedicação do estudo? É isso? Qual é a situação do homeschooling no Brasil, rapidamente? Tá Eu sei bom? que não é nossa pauta, Não, mas mas é só para a importante. gente Ok. pincelar, né, a esse respeito. Em 2018, foi levada uma ação ao STF e, na decisão, decidiu-se que o homeschooling não é inconstitucional, tampouco Hum, ilegal. ok. Então, ele não é proibido. Porém, nesta mesma decisão, o STF diz que seria necessária uma lei que regulamentasse o homeschooling. Uhum. Nessa lei não foi mencionada as famílias que já praticavam educação domiciliar. Então, as famílias educadoras ficaram em um limbo jurídico, Ok. que é, eu não faço nada que é proibido, mas eu Uhum. também não tenho a regulamentação disso que eu faço. No entanto, o tratamento com essas famílias é como se eles fossem criminosos. Marginalizados. Não só marginalizados, mas punidos Punido. mesmo de uma maneira exacerbada. Porque quando você descumpre um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, há algumas medidas de proteção que são aplicadas. Uhum. Uma das medidas de proteção é a multa, que normalmente é o que é aplicado em relação aos pais que praticam educação domiciliar. Mas essa multa, ela chega a um número exorbitante de R$ 100.000. Uau. Aí eu te pergunto, a origem do Estatuto da Criança e do Adolescente, a premissa do Estatuto da Criança e do Adolescente é o melhor interesse da criança. Ok. Então, quando você pune essa família com uma multa de R$ 100.000, uma família que tem 4 filhos, Ok. você multa essa família com R$ 100.000, com medidas restritivas, bloqueio de conta, medidas executórias, né? Penhora de veículo. Você está verificando o melhor interesse da criança? Não. Não é o Conselho Tutelar que aplica essa multa, mas ele envia essa ação ele envia essa denúncia para o Ministério Público, e o Ministério Público é que representa, né, Ok. a criança Sim. nesta ação. Uhum. Mas veja, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Sim. Ele Poderia. poderia ali tomar uma decisão diferente em relação àquela família. E, em contrapartida, nós temos tantas crianças no tráfico. Aqui em São Paulo, você já viu esse tipo de situação? Muitas vezes. Na cidade, né, de onde eu venho, na verdade eu sou paulistana e hoje, desde 2008, moro em São José dos Campos. Tem as famosas mãozinhas, que são as crianças que ficam fazendo assim, indicando aonde se busca drogas, né? Uhum. Ou seja, crianças trabalhando para o tráfico. E essas crianças, elas não têm uma casa fixa, muitas vezes, elas não têm um lar estabelecido, e elas estão trabalhando para o tráfico. E aí o Conselho Tutelar, que não tem alcance suficiente por número mesmo de funcionários, às vezes deixa de atuar Como deveria. como deveria em relação a quem verdadeiramente precisa para atuar numa pauta como essa, que é uma pauta mais ideológica do que qualquer outra coisa. Que deveria incluir, inclusive, a decisão a decisão toda da família, por que ela decide isso, como ela decide isso. Interessante isso. Exato. Às vezes nós temos famílias, por exemplo, que têm um filho que tem déficit de atenção. Ok. Ou que tem a superdotação. Tá. Não que precise ter. Sim. A primazia, né, dos pais pelo direito internacional, que é os tratados internacionais de direito, que o Brasil, inclusive, é signatário, é que a primazia na educação dos filhos é dos pais. Né? Mas são ignorados esses tratados internacionais. Eu acho assim impressionante. Interessante. E, doutora, há uma ação, então, uma conduta, melhor dizendo, velada por não permitir com que isso aconteça? Parece-me
me permita, parece-me que deixa essas crianças aí à vontade na rua, sem família, e isso serve para alguma coisa útil na sociedade para quem interessa, como traficar, por exemplo, e vamos criar força e olhar para uma pauta, porque aquilo parece que atrapalha, vira uma fumaça no meio. Eu não acho nem que seja algo intencional. Eu vou te dar um dado daqui de São Paulo, por Tá. exemplo. São Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes, aproximadamente, cerca de 12 milhões de habitantes. Há uma recomendação técnica de que o Conselho Tutelar tenha uma unidade do Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. Aqui, em São Paulo, nós temos 52 unidades do Conselho Tutelar. Ou seja, aqui deveria ter 120. Nós temos, na maior cidade do Brasil, nós temos menos da metade dos conselhos tutelares que deveria haver. Então, vamos acompanhar aí o raciocínio. Se nós temos uma família que facilmente é encontrada, que te responde, que vai até o conselho tutelar, que atende às medidas, né? É uma família fácil de ser, de se atuar, atuar como conselheiro tutelar. Agora, atuar no meio do tráfico, no meio da comunidade, em situações que são difíceis até de localizar e até de segurança do conselho tutelar, é mais difícil. Muito mais difícil. E eles têm poucos agentes aí, poucos conselheiros tutelares, né? Entenda, em São Paulo, Sim. veja, menos da metade Sim. do que deveria ter. Como que eles atendem a todas as demandas? E este atendimento, doutora, é por meio de denúncias. Eu entrevistei Juvencio, por sinal um beijo para o meu amigo Juvencio, que faz parte do Conselho Tutelar da cidade de Osasco. É um querido amigo que me explicou também muitas coisas. E ele me informou algumas coisas que são por denúncia. Um vizinho, alguém denuncia, olha, a criança está sofrendo maus tratos e o conselho atua nisso. O conselheiro tutelar, de acordo com a legislação, ele poderia ter ações preventivas Sim. e diretas sem que houvesse denúncia. Porém, como nós vemos, né, não há possibilidade física de que isso aconteça. Se o conselheiro tutelar quiser fazer alguma ação preventiva, vamos supor, uma palestra numa escola, normalmente ele faz no contraturno de trabalho dele, porque não há funcionários, não há conselheiros tutelares suficientes para isso. Então, eles normalmente recebem denúncias presencialmente, né, que essas denúncias não podem ser anônimas, ou através do Disque 100, a denúncia anônima. Aí pode ser anônima. Tá. E aí ele atua? Ele notifica tá bom. a família e a comparecer no conselho tutelar sem informar normalmente do que se trata, somente fala que é referente ao filho X. Tá. E aí a família comparece, onde ela é informada do que se trata a denúncia, e a conversa acontece ali para acompanhamento. Muitas vezes são feitos encaminhamentos, né? Encaminhamento para tratamento junto ao CREA, junto a ofício para a Secretaria de Educação, quando é necessário. Né? Então, por exemplo, eu preciso de vaga na escola e não estou conseguindo. O Conselho Tutelar pode atender nesse sentido. Então, ele pode ter uma demanda sem ser uma denúncia também. Sim. Pode ser uma fase de, olha, eu não estou conseguindo, preciso colocar meu filho na escola, não tem vaga nas localidades, ele está na rua, eu não quero, né? Então, tem essa... Meu filho está sem a profissional de apoio, né? A criança que tem TEA, por exemplo. Né? Está sem o apoio. Aí pode procurar também o Conselho Tutelar para que seja oficiado a Secretaria de Educação para que providencie o apoio, como a lei prevê. Veja, quanto conteúdo útil, doutora, e como nós, enquanto sociedade, podemos contribuir com isso. Porque se não há escoamento ou conselho envolvido, a sociedade pode contribuir de alguma forma. E para isso eu pergunto aos seus sonhos, do seu futuro. Existe um sonho dentro de você de um futuro político, de atuação? Há isso como uma possibilidade? Porque eu, particularmente, nunca sonhei em entrar na área política. Né? Eu confesso que eu acho que eu podia ser uma vereadora. Eu acho que eu sou um pouco polêmica, depende do momento. Mas eu nunca pensei. Você, doutora Rosana Rabelo, pretende ter futuros políticos de contribuição à sociedade por meio das suas intenções, sonhos, chamado? Aí você chegou no ponto, porque sonhar,
honestamente, eu nunca sonhei e nem me imaginei. Eu ouvi você aí falando, eu nunca me imaginei. Ok, Eu sempre fui uma pessoa politizada, ok. sempre gostei de entender, de participar de alguma forma. Em casa nós sempre discutimos sobre isso. Meu pai é uma pessoa que tinha o livro de aquele 1984 de Sim, George Orwell é. quando foi lançado, né? Então, Uau, a uma nossa obra rara. biblioteca em casa sempre teve conteúdo político e Uhum, as nossas conversas também. Então, uhum, nós fomos aprendendo o beabá em casa. Mas eu não me imaginava nesse lugar. Aliás, eu não acreditava muito que seria possível, que fosse possível, né, fazer diferença uhum, nesse balde uhum. de água suja, Ok. né? Então eu tinha um pouco de medo deste lugar. Quando passou a eleição do Conselho Tutelar, esse boom, esse reviravolta na minha vida, aí meu nome foi parar no Senado, senador Eduardo Girão falando, e eu, meu Deus, como que eu fui parar ali, né? Os jornais, e aí depois a impugnação, o que foi muito mais falado do que a própria eleição. Ok. E aí os convites começaram a chegar para Ah, sair candidata a vereadora. Eu falei, meu Deus, acho que não, não. porque eu já estava esfolada dessa história toda, né? Inclusive, imatura nessa jornada, não Sim, é? sim, conhecendo. Eu falo que o meu lombinho foi sendo Engatinhando. engrossado muito rápido, no maçarico ali, sabe? Muito rápido, porque Uhum. eu fui vivenciando e aprendendo muitas coisas todas ao mesmo tempo. Logo na largada, né? É, assim, pá, Uhum. É, montanha-russa do Hulk na Universal. Você né? já sai com ela voando para sentir a emoção de Exata. lado, na abertura. Na lata, Ok. né? Então, e aí começaram os convites. Então, eu mal saí dessa situação de impugnação, ainda, né, vivenciando isso tudo, começaram os convites. Tá. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tenho condições de ir para esse Uhum. lugar. E eu já olhava e via as pessoas se engalfinhando, né, lá. Uhum. Sim. Mas, enfim, decidi, entendi que haveria continuidade nisso, que Deus não permitiria a votação mais expressiva do Brasil e depois a impugnação. Por quê? Né? Eu olhava e falava, por que que o senhor permitiu? O senhor Uhum. colocou essa chama em mim, Uhum. permitiu a votação mais expressiva do Brasil. Eu nunca ganhei nem para Miss Caipirinha, né? Aí eu falei, poxa, por que que o senhor permitiu? Então tem algo mais aí. Então aceitei, Ok. entendendo o chamado. Chamado. Mas ainda assim, fazendo perguntas quase que diária para o Senhor. Deus, é isso mesmo? Eu gosto de estender roupa no varal e sentir cheiro de amaciante, Deus. Eu sou mãe do João Isso. Pedro. Eu sou Sou advogada, hoje o advogada. advogado consegue advogar em casa, sabe? Então pensa, olha, Essa é guerra é sair para mim. realmente da sua zona de conforto completamente. Aceitei o desafio. Só que eu fui para um partido menor na cidade, que era a União Brasil, porque eu sentia que ali era um ambiente menos hostil. Uhum. Eram irmãos em Cristo ali e tal. Só que o partido não fez a segunda cadeira. Eu fui a mulher de direita com mais votos na cidade. Olha só que coisa curiosa. Faltaram 58 votos para o partido fazer a segunda cadeira. Eu tive votação suficiente para Sim. entrar, o Uhum. partido não O partido não teve teve. para fazer a segunda cadeira. Falei, eita Deus, que mistério é esse? Tem mais coisas aí, né? Sim. Mas aí eu fiquei no eis-me aqui, mas assim, Senhor, se o Senhor quiser me parar por aqui, eu aceito. Uhum. Eu aceito. Nisso, nós fomos morar numa chácara. Eu falei, olha Deus, o Senhor está me Ai, levando que para um lugar lindo. calmo, né? E aí começaram a surgir propostas de cargo, né? Então, então trabalha aqui e tal. E nessa jornada foram muitos investimentos, né? Próprio. Então eu falei, poxa, interessante, eu fico num Uhum. cargo, fico ali quietinha, recebendo um salário, a proposta era com plano de saúde para pai e mãe. Eu falei, Ai, que olha que bênção. bênção. Vem com o nome de bênção Vem com o nome de inicialmente. bênção, é. Daqui a pouco o senhor me lembrou. Eu não te chamei para isso. Eu te dei uma voz. E a sua voz não é para ficar calada num cargo. Eu falei, tem certeza, Deus? Tem certeza? E aí eu recebi um convite para mudar de partido. Hoje eu sou do PL. Ontem eu assumi a presidência do PL Mulher em São José dos Campos. Estou aí com a Uau, nossa parabéns, querida doutora. presidente Michele Bolsonaro, né? Que é uma querida mesmo, uma pessoa Parabéns. realmente de Deus.
e assumindo essa missão, e também fui convidada para ser pré-candidata a deputada estadual. Então, ainda não houve a convenção, né? O martelo oficial não foi batido, mas eu fui convidada a sair como pré-candidata e vi uma forte possibilidade de cumprimento do chamado. Mas aí, eu falo assim para o Senhor: Deus, eu já entendi, parei de perguntar, parei de fazer confirmação, Sim. eu vou ser obediente e diligente com o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Mas eu estou descansando no resultado. Porque senão gera ansiedade, faz mal. Então, assim, Senhor, eu descanso no resultado. Que bênção, que então, bom. é assim que eu estou caminhando. É assim. Então, esses são os sonhos, o futuro de doutora Rosana Rabelo, o qual contribui para a nossa sociedade brasileira. E eu enxergo aqui, doutora, falando com você, uma conduta genuína, não é? Uma conduta genuína, até de um tom materno, absorvendo um lado em que parece-me que deixa de lado, porque quanto mais solto para nós aqui, melhor. Não é? Dá uma sensação de solto. Então, vamos entrar aqui num tópico importante, que é a família, os valores e a proteção familiar, ainda que a doutora já tenha nos falado um pouquinho, eu quero entender um pouquinho quando essa família adoece. Né? Quando essa família adoece, porque nós temos aí, graças a Deus, as mulheres conquistaram um excelente espaço, veio evoluindo, tem agora o seu próprio CPF e vota, o que é muito legal. Mas nós também deixamos um pouquinho a nossa casa, não é? Então, para quem desejou, para quem tem a linha do namoro, noivado, casamento, montagem de família e também a crescente de sua profissão, a família fica um pouco abalada neste momento com a saída da mulher e as escolas com muitas crianças o dia inteiro. Há uma certa doença também neste sentido, e também aquelas que precisam trabalhar oficialmente, porque não tem o esposo, porque não tem a família, não tem uma rede de apoio, e as crianças acabam tendo que ficar de lado, e até o mais velho cuida do mais novo, até um abandono ali. Quando essa família adoece, seja por qual motivo for, como o Conselho Tutelar pode auxiliar, pode contribuir, além do que a doutora já explicou para nós aqui? Então, os encaminhamentos, né? O Conselho Tutelar, ele consegue atuar com encaminhamentos. É o carro-chefe, vamos dizer assim. Encaminhamentos para tratamento psicológico, por exemplo, para grupos de apoio. Então, por exemplo, quando há casos de dependência química, dependência de álcool, violência familiar. Então, há encaminhamentos para grupos, para instituições que sejam conveniadas. E é necessário ter, até mesmo para as crianças que são encaminhadas para acolhimento, a recomendação legal é de que a família seja tratada para que a criança seja reinserida no seio daquela família. A recomendação é essa, não é o descarte da família. Sim, é o fortalecer a família. É o fortalecer a família para que aquela criança possa ser reinserida na família. Sim, sim. E como curar uma família? Nós sabemos aqui pela fé, porque um dos pilares do programa Lá na Direção é a fé. Sabemos que por meio da fé a cura. Mas a curar essa família é, na sua opinião, doutora, posicionar o pai num bom emprego, a mãe num bom emprego, e essa linha da psicologia, do cuidado, da saúde mental, porque eu vejo as pessoas muito doentes mentalmente para poder doar-se para os filhos, cuidar dos filhos. Eu estou achando fantástico esse bate-papo, porque eu nunca tinha pensado que o Conselho Tutelar, ao atuar com as crianças, precisa atuar com a família. Sim. Porque uma criança não está doente, não está em vulnerabilidade só porque a família quer. Não. Eu uso uma frase do Vicente Falcone que diz: uma pessoa não bate uma meta porque ela não quer, e sim porque ela não sabe. Então, existe uma linha aí. Eu também não tenho os meus filhos soltos na rua só porque eu quero. É porque eu preciso. Eu pego um metrô que eu demoro 3 horas para chegar num determinado lugar. Para eu ganhar R$1.600 e poucos do salário mínimo, eu não tenho com quem deixar essas crianças. Então, essa doença que as mães e que os pais têm
também tem uma linha, doutora, do mercado corporativo, também que não investe, também que não ajuda, também que retém. Uhum. E aí não há uma ação de prevenção das empresas nisso. Não sei se eu estou sendo clara em pensar. Esse meu funcionário, ele tem uma família por trás dele. Uhum. Se eu não ajudar, a família dele vai adoecer. E isso vai cair na sociedade também, escoa em mim. Como eu posso contribuir com isso, né? Na verdade, esse empresário também não é ajudado, né? Então, Verdade. voltamos aí no Estado que tem cumprido um papel. Eu, às vezes, temo em fazer uma fala muito, muito firme a esse respeito, mas eu acho que não tem como não fazer. O Estado, ele deveria ter uma função de alavancar famílias. Então, alavancando o empresário, por exemplo, você aumenta o número de empregos. Agora, se você investir em tornar mais pessoas dependentes do Estado através do assistencialismo, porque o assistencialismo por si só ele não é errado. O sangue tem que ser estancado, a hemorragia tem que ser estancada, a fome tem que ser resolvida imediatamente. No entanto, aquela família não pode ficar na dependência do assistencialismo eternamente. Porque isso é dependência do Estado. Sim. E é esse o plano. Não tem como a gente não enxergar isso. Sim. E aí, quando a gente fala que os empresários são esfolados tributariamente, como é que ele vai pensar em ajudar a família? Verdade. Sabe, agora, se esse empresário tivesse, por exemplo, um incentivo para cuidar socialmente das famílias dos seus empregados, olha como o Estado terceirizaria um setor que é dele com um incentivo para o empresariado. Olha, e pensando, sonhos de doutora Rosana Rabelo e Silvana Kimeli, que aqui no Ela na Direção. Vamos sonhar, que sonhar a gente não paga imposto ainda. Estamos sonhando, né? Então, veja que sonho a sociedade ter aí uma isenção de impostos para alguma coisa, um incentivo tributário para outra coisa, não sei o quê, calma, não polemizem essa fala, mas algo que o contribuísse, e também com a expressão do Conselho Tutelar em ministrações de palestras em escola, na própria Câmara, em outros desenvolvimentos, em praças, em lugares que a comunidade venha a entender, como essa entrevista, por exemplo, e aí o empresário fale, uau, eu devo cuidar não só da saúde mental, como diz a nova lei NR1, mas também da família. Porque se este pai vai neste estresse para casa, ele vai descontar em alguém. Se não for em mim como patrão, como chefe, gerente, ele vai descontar na mulher. Nos filhos, o tom de voz, as palavras não são agradáveis, porque eu não estou permitindo com que ele seja uma pessoa saudável em seu lar. Quando não há espaço para isso, nós ficamos à margem do que resta. Agressividade, ofensa, mau humor, destrato, abandono, o filho vira um problema. Por que eu fui ter você, criança? Olha o problema que você está me causando. Eu tenho que ficar no trabalho até as 8 da noite, por causa de você eu tenho que voltar para casa. E isso eu não reino um capital maior. Faz sentido esse meu desabafo? Faz total sentido e é um ciclo vicioso, se você for pensar, porque a base daquele funcionário também é a família. Então, se lá não vai bem, nada vai bem. Verdade. Então, há um ciclo. Verdade. Há um ciclo. Não vai bem para as crianças, não vai bem para a esposa, não vai bem para aquele funcionário, seja ele homem, mulher, né, vice-versa. Não vai bem para a família, não vai bem para o resto. Eu costumo dizer que se a família não é forte, não há criança protegida, não há sociedade fortalecida. Você já pensou que a família fortalecida, ela ainda é a resistência contra todos os males sociais? Verdade. Ela é a resistência contra todos os males sociais. Então, às vezes eu olho para o investimento do poder público, dos impostos, falo, poxa, não tem uma origem, um norte, melhor dizendo, um norte. Quando o cristão, né, ele tem um norte de vida, certo? Então, tudo que você for fazer, você pauta naquele norte. Verdade. Eu vejo as pessoas atirando para todo lado, né? E muitas vezes atendendo a questões que não são
legítimas, né? A corrupção, por exemplo. Parece que a gente vai chover no molhado quando a gente fala disso, né? Mas o que se gasta com corrupção no Brasil É absurdo. é absurdo. Então, imagina isso investido de maneira objetiva naquilo que verdadeiramente vai transformar uma sociedade. É uma sociedade um tanto quanto, me permita, esquizofrênica, né? Onde não entende que esse círculo muito bem apresentado por você, doutora, faz todo sentido. Um pai, muitas vezes, eu fui ao supermercado, por sinal, nesta manhã, e a caixa estava tão mal-humorada, doutora. E eu olhei com um olhar de misericórdia e de mulher, e fui passando as minhas compras, e fui interagindo com ela. Nossa, como as coisas estão caras, né? E ela muito amarrada, o rosto fechado, brava, mal-humorada, entristecida. E ela fazia assim para mim, e eu passando. Nossa, olha, essa laranja que eu peguei é a pera, moça, não é a lima, hein? Olha, porque do jeito que eu tô entrando na menopausa, eu pego coisa errada. E ela, em momento nenhum, interagia comigo com um sorriso. Em um determinado momento, eu falei, quantos anos você tem? Ela disse, eu tenho 28. Eu falei, você já tem filhos? Ela balançou a cabeça. Eu falei, e eles moram com você? Você tem uma família? Ela falou, sim, estão na creche. Eu falei, isso te entristece? Ela falou, eu queria ter mais tempo com ele. E ela baixou. Como se ela tivesse desabafado. Então, ela não está atuando daquele jeito só porque ela quer. E sim porque há nela pesos de que ela precisa cumprir aquela tarefa para levar o seu dinheiro para casa. Então, se o empresário tem um auxílio e pode auxiliar, diminui uma carga de trabalho, ajuda, enfim, soluções milagrosas que nós poderíamos ter, não é? O cuidado da parentalidade em São Paulo, sobretudo na cidade de São Paulo, é um gargalo muito grande. E nós conversávamos, né, nos bastidores, que hoje nós temos uma geração de trabalhadores que vive a geração sanduíche. Eles estão entre o cuidado com os filhos e o cuidado com os pais. Tem a demanda do trabalho. No transporte, o paulistano demora horas, né? Já chega cansado ao trabalho, volta mais cansado ainda e ainda tem que dar conta dos serviços da casa e do cuidado com a família. E muitas vezes tem um pai ou uma mãe que já está adoecido e necessita de cuidados, os filhos. Então, é uma situação. É uma teia de aranha. É uma teia. E aí, se a gente tivesse verdadeiramente um incentivo para o cuidado da parentalidade, como por exemplo, é o que eu estou dizendo, é o olhar. É o olhar. Se você tiver um olhar de políticas públicas com um norte do que verdadeiramente é importante. E que entregue sem corrupção. Isso, aí a gente consegue dar destino e fazer projetos que verdadeiramente atendam. E que melhore, e que melhore seja resoluto. De verdade. Agora fica ali cortando, né? Porque, convenhamos, se o Conselho Tutelar hoje atende somente a denúncias porque é o que ele dá conta, e olha, nem assim dá conta da demanda, ele está só ali na frente fazendo isso daqui, ó. Quem cuida preventivamente? Que é o segredo, não é? A prevenção é o grande segredo. Parece-me que é desprezada a prevenção no Brasil em muitas coisas. Doutora, para entrarmos numa outra pauta, daqui a pouquinho, quero lhe perguntar, você pode dividir conosco alguma história de alguma família, de alguma criança, algo que você possa, né, contribuir, para que a gente marque essa entrevista com algo que mexa com a nossa sociedade? Tem alguma história que você chegou a ouvir? Olha, na realidade, assim, recentemente, eu vou falar de algo que está acontecendo recentemente, não é um caso de negligência, não é um caso de abuso, né? O que se espera quando a gente fala de conselho tutelar. Eu vou te falar dos casos das mães que não gostariam que seus filhos ficassem na escola em período integral. É algo inusitado, porque o que você espera, normalmente, é a comemoração de haver ali a escola. Mas eu tenho sido procurada por muitas mães. Por quê? Há um plano no governo federal de transformar todas as escolas, inclusive as particulares, em ensino integral. Primeiro que isso será o fim de muitas escolas particulares e nós vamos ficar sem opção e a maioria das crianças realmente migrarão para as escolas públicas. Nas escolas públicas, o que é feito de forma obrigatória são oficinas em contraturno. Então, em São José dos Campos, recentemente,
10% das escolas municipais migraram para o sistema de ensino integral obrigatório. Na resolução, prevê que as escolas deveriam atender comunidades em vulnerabilidade e tal, para que realmente atenda ao fim que seja útil o ensino integral, porque não é ensino, são oficinas que tem depois e tal. Então, mães que gostariam de passar mais tempo com seus filhos não têm conseguido. Por exemplo, uma mãe que tem uma filha de 7 anos de idade. Ela falou, minha filha hoje sai às 19h30 da escola. Ela perdeu o convívio com os irmãos, ela perdeu o convívio com a família. Eu levava a catequese, não consigo. Aí, um outro caso, eu levava a catequese, não consigo mais levar, porque ele vai perder a catequese, porque ele não é permitido sair anterior, né, no horário anterior, porque fica como falta, podendo ser denunciado ao conselho tutelar se houver um número excessivo de faltas. O outro iria se tornar um atleta cidadão. Não vai se tornar porque não pode ir aos treinos, porque se tiver faltas excessivas. E aí nós fizemos um trabalho, só contar rapidinho, eu sei que você queria um caso, mas assim, não. É algo de sucesso. Excelente, é um caso. E é algo de sucesso. Eu orientei as mães, vamos fazer um abaixo-assinado. A gente vai colocar com base na lei do direito dos pais e vamos fazer reclamações no telefone da prefeitura, cada uma contando o seu caso específico no que seus filhos estão sendo prejudicados. E essas mães conseguiram reverter naquela escola a obrigatoriedade. Por que eu falo desse caso com alegria, assim? Porque os pais, quando eles entendem os seus direitos e eles se unem e agem, eles têm poder, a família tem poder. Então, assim, é só um caso, né? Maravilhoso. De uma escola. Eu acho maravilhoso. A família tem poder e a proteção da lei, o qual muitas vezes é desconhecida, para que possa atuar. Exato. Então, esse é um caso. Mas quantos casos acontecem em que, se as famílias entendessem os seus direitos e se unissem e atuassem, influenciassem outros pais, conseguiriam agir? Que maravilha, né? Não é? Maravilhoso, maravilhoso. Doutora Rosana, agora nós temos aqui na nossa bancada, no Ela na Direção, a honra de receber, porque aqui nós temos uma arquibancada, depois as fotos estarão todas no Instagram, nas nossas redes sociais, por favor, curta, compartilhe e nos siga no canal e também nas redes sociais. Nós temos uma arquibancada com pessoas maravilhosas que estão aqui atrás das câmeras e a nossa convidada para fazer parte desse bate-papo, doutora Rosana, também nada mais, nada menos do que a nossa querida Rose Santiago. Rose, bem-vinda. Obrigada, Silvana. É tão gostoso estar aqui sempre. Que bom. Porque os assuntos que você levanta são extremamente relevantes. A sua condução é carinhosamente inteligente. Obrigada. E sábia. Que bom. E estar com você é uma alegria. Com você e com a Adri é sempre uma honra, mais que uma alegria. Que até. bom. Obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço sua ilustre e benéfica presença por contribuir agora na pauta que nós vamos falar. Rose também tem perguntas e nós trazemos ela neste momento para contribuir e para também perguntar. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro da infância. Vamos. Né, no Brasil e as pontas. Rose Santiago é presidente do CERV, o Centro de Reestruturação para a Vida, que trabalha não só na prevenção contra o aborto, nós somos pró-vida. Falei nós porque nós estamos juntas nessa jornada. Pró-vida e também trabalhando ali com mulheres com gravidez indesejada, inesperada e com violência sexual. Então, muitas mulheres, para você que nos assiste, não desejam ter a criança. Surge um bebê no ventre e fala, eu, mãe? Não, aos X anos de idade, não quero. Como trabalhar a cabeça dessa mulher para que ela não deseje abortar, mas manter a criança de uma forma saudável, até com recursos diferenciados. Rose faz parte disso, está à frente, com muita atuação na sociedade, até na frente política também, o que nós agradecemos. Honra. Então vamos falar sobre o futuro da criança? Vamos fazer esse bate-papo aqui, esse trio maravilhoso, já estou me incluindo junto com elas. Doutora Rosana e Rose Santiago, o futuro da criança no Brasil, da infância. Quais são as nossas esperanças, expectativas, o que a gente pode, como sociedade, nos dedicarmos para contribuir e as suas experiências de vocês? Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra ladear aqui com a Rose, porque eu admiro muito seu trabalho, viu, Rose? E espero que a gente ainda possa
caminhar muitas milhas aí Com certeza. juntas nas defesas que acreditamos, né? O trabalho que a Rose faz, primeiramente, eu vejo assim que as pessoas, há uma falácia, né, principalmente no meio feminista, de que quem defende a vida defende somente a vida do bebê no ventre e não defende a mãe. Não há defesa da vida, né, Rose, sem defesa da mãe. E da família. E da família, exatamente. Então, é uma falácia que a gente tem que combater logo de cara, assim. Isso mesmo. Agora, em relação ao futuro da infância, é algo que me preocupa bastante, porque eu vou falar da essência, sabe, Silvana? A gente vê que o homem está fora do seu papel de governo, a mulher está fora do seu papel, que foi estabelecido originalmente, e essa desestrutura na essência tem gerado crianças perdidas, sem identidade, essa criança perdida, vou falar de algo emocional. Nós temos visto um crescente número de suicídio entre crianças e adolescentes. Verdade. Né? Parece papo de gente senil, mas a gente não ouvia falar disso. É a realidade, não existia. Por sinal, perdão interrompê-la, doutora, o IBGE acaba de lançar a sua pesquisa e aponta que é a geração mais triste da história, sem definição para onde vai, o que quer ser. E nós temos aí um problema muito de base e extremamente importante, que é, além da falta da parentalidade presente, a inserção da digitalização, onde as crianças chegam, ficam nos jogos, muitas vezes indutores ao suicídio. Eu não sei se vocês se lembram, o ano passado teve uma música e os passos para que a criança se suicidasse. Sim. Então, essa depressão se virou crônica na sociedade. E aí nós vemos, né, como... Desculpa até falar com você, interromper a sua fala. Não, imagina. Mas nós vemos, quando você disse super bem, Rosana, que precisamos defender o bebê, não aborte. Não é isso. É a defesa da vida na sua integralidade, mas a defesa da mulher. Porque você fortalecendo a mulher, você vai ter um bebê fortalecido, você vai ter uma família fortalecida. E o que acontece com essa fragilização masculina, como você disse, nós somos feministas, somos femininas. Porém, acreditamos muito na importância do homem na família, tanto quanto da mulher, impossível, ninguém faz família sozinho, e nesse fortalecimento para que as crianças tenham um futuro promissor. Então, nós vemos, nas famílias no SEV, nós vemos muito isso. As mulheres são muitas vezes abandonadas quando descobrem a gravidez. Quando vem uma criança com alguma deficiência, aí é quase que 90% do abandono. Então, quem é essa família? E nós aqui dizemos do Famílias Fortes, que nós conversamos antes, que foi um programa criado no governo anterior, onde o SEV foi a primeira organização de terceiro setor a fazer. Então, crianças de 10 a 15 anos e os pais vindo. Então, são separados, enfim, tem todo um programa, um currículo mesmo, onde as famílias são fortalecidas, criando-se o diálogo, e não a importância da digitalização, a terceirização da maternidade, da paternidade, que é o celular. Eu falo que é a nova babá eletrônica, né? Mas nessa questão da digitalização, envolvendo a questão emocional e depressão e índice de suicídio aumentado, e tristeza, problemas emocionais, ansiedade e todo o restante, nós temos também um acesso à pornografia de maneira muito precoce. Verdade. O último dado, que eu acredito que já esteja ultrapassado, é de que o primeiro acesso de uma criança à pornografia se dá aos 8 anos de idade. Eu acredito que já esteja ultrapassado esse dado. Diminuiu agora. A Margarida, quando foi falar na sua igreja, falou muito sobre os jogos. Verdade. E os jogos, Roblox e tantos eles, ela fala com as crianças sobre isso. Dali surgem os pedófilos,
Sim. que entram com a pornografia, usam a criança para que isso aconteça, e aí vai aumentando o índice. Chantageiam As crianças, as famílias. Isso. Primeiro que muitos jogos só podem depois dos 18 anos. Então, como conseguem? Então, essa pornografia começa nos jogos infantis. E isso é tão... É muito covarde, né? É covarde. covarde. É E muito as covarde. mães e os pais, a família, às vezes, não sabe sabe. o que está acontecendo. É. Você que está nos ouvindo, preste atenção no que o seu filho, a sua filha jogue. O que eles estão fazendo. Ah, mas tem o parental lá, né? O cuidado parental. Eles bloqueiam os pais e fazem. Tem a tal da aba anônima, Aba que a gente não anônima, consegue que a ver. criança vai. Eu peguei essa semana uma criança no Serve, na aba anônima. E eu falei, então, o que você está jogando? Ele com uma certa deficiência. Ah, eu estou jogando, eu não sei nome de jogos. Eu falei, então, eu estou na aba anônima. Não conta para minha mãe. Foi semana passada. Não conta para minha mãe. Então, nós temos esse perigo correndo. Então, famílias, vocês, pais, mães, cuidado com seus filhos. Veja o que a Rosana está dizendo. Veja o que eles estão jogando, com quem eles estão conversando. Sentem ao lado, né? Sentem ao Rose? lado, joguem junto. Eu tenho sobrinho em Curitiba, o pai senta junto com o filho, jogo de TV, né, lá. sim. Senta junto para jogar. E eles têm esse controle parental, porque é o cuidado da criança, né, para que não seja Não, levado e ao é extremo. interessante, Rose, porque antes, desculpa até entrar assim na sua fala, mas antes nós nos preocupávamos com a rua, né? Verdade. É. Aí eu lembro que Tá na rua jogando, tá na rua sempre brincando. tinha alguém ali meio que vigiando É. e tal, e tinha horário, e a gente entrava, o perigo estava ali, na rua. Talvez os pais não tenham se atentado que o risco dessa geração está no quarto. Não há segurança para uma criança com acesso irrestrito ao celular. Essa criança ela está em risco, assim como uma criança às 3 horas da madrugada na rua. Ela está com acesso a todo tipo de violência, todo tipo de horrores que uma noite poderia oferecer para uma criança na rua. Verdade. Eu posso fazer uma pergunta para Claro, Rosana? por favor. Rosana, em relação a isso, existe alguma lei, alguma coisa que com alguma, não sei, algum projeto que o Conselho Tutelar possa trabalhar juntamente com a família? Não existe a prevenção, como vocês disseram aqui, mas junto com a família, olha, veja seu filho, vamos caminhar juntos para ensinar os pais a isso. Poderia haver ações educativas. Que Poderia. não existem. Preventivas, como Sim. a gente falou. Sim. Mas realmente eu vejo que o Conselho Tutelar ele não tem pernas para fazer isso. Para Ele não isso, o tem terceiro corpo. setor. O terceiro setor poderia fazer uma parceria, só que não há esse encaminhamento por parte do Conselho Tutelar. Seria uma parceria com a prefeitura, poderia ser Entendi. feito, com a prefeitura das cidades, né? Mas é pouco interesse, viu? Eu não vejo, lamentavelmente, eu vejo poucas cidades como Osasco, né? Que faz um trabalho bacana no Famílias fortalecimento de fortes. famílias. Mas eu não conheço outras cidades que fazem isso. Na verdade, Poderíamos- poucos políticos até se interessam. Poderíamos criar projetos de lei que, por exemplo, em São José dos Campos, projetos de lei que fortaleçam ou o terceiro setor, alguma organização, ou mesmo o Conselho Tutelar, os conselheiros, digamos assim, que não estejam ali por uma questão ideológica, mas por uma questão de chamado, por uma Sim. questão de trabalho. A lei que regulamenta o Conselho Tutelar dentro do município, ela é municipal. Então, ela está nas mãos, sim, dos vereadores locais, se não for em desacordo com a resolução do CONANDA. Ok. E nem com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. A resolução, na realidade, ela é menor do que a lei. O poder, Sim. o poder legal de uma resolução não é lei. Mas hoje o CONANDA tomou um espaço Que tivemos- absurdo, assim, absurdo. Mas eu vejo que o poder legislativo tem poder para combater uma resolução com uma lei. Sim.
certo? Então, que já existe. Que já existe. Não, então, Que já existe ou que pode a ser lei construída. municipal, a lei municipal pode ser ajustada. A resolução existe Sim, do ok. CONANDA, Uhum. que é como se fosse uma recomendação do órgão máximo de proteção à criança, Tá. né? Que na verdade não tem servido a esse fim, né, Rose? Nós sabemos Nós muito bem. sabemos, mas tem servido mais a fins ideológicos do que qualquer outra coisa. E impositivos. Uhum. Uma Mas a lei, resolução. por exemplo, uma lei municipal, ela regulamenta o conselho tutelar local. Ok. Então, pode ser feito, mas há pouco interesse. O conselho tutelar, ele é muito usado Uhum. politicamente em épocas de eleições municipais, Uhum. porque ele acontece um ano depois das eleições presidenciais e um ano antes das eleições municipais. Então, por exemplo, a próxima eleição vai ser em 2027. Inclusive, temos que ficar atento com a ocupação desses espaços, com pessoas que verdadeiramente conheçam a legislação e saibam defender. Então, olha só que situação que está. Em 2027, muitos políticos levantam lideranças para ocupar o Conselho Tutelar. Por quê? Porque se forma uma liderança que capta votos Sim. ali. Uhum. Passado as eleições, o Conselho Tutelar fica esquecido. Eu vi conselheiro tutelar na minha cidade reclamando que não tinha uma lâmpada sobre a sua mesa para trabalhar e ficou assim mais de um mês. Meu Deus. Estamos falando de uma lâmpada. E quem fornece isso é o Poder Executivo Municipal, a Prefeitura. Uhum. Então, eles ficam... Olha a situação também do descaso, Conselho né? Tutelar. É um descaso. Ele fica entre o Ministério Público, que pressiona, Uhum. porque quem pode punir, exonerar o conselheiro é o Ministério Público. Ele fica entre o Poder Público Executivo, que é a Prefeitura, porque é quem paga seu salário, é quem faz, por exemplo, a manutenção da troca de Sim. uma lâmpada. Né? Ele fica entre uma pressão social ali, né? É difícil também a posição do Conselho Tutelar. Ele é desvalorizado. Por isso é que seria importante criarmos projetos de lei para que não apenas o Conselho Tutelar, mas quem pudesse trabalhar nesse âmbito recebesse condições para tal. Mais um exemplo, no SERV, nós atendemos mães que os filhos não podem faltar, como você bem explicou aqui. Uhum. Mas, em contrapartida, tem reunião mensal, então a mãe que trabalha não tem Não onde pode colocar ir. o filho, Uhum. porque é o dia todo. Uhum. E nós temos várias áreas onde, e aí vai de novo, o Conselho Tutelar chega para as mães. Eu vou dar um exemplo claro que nós tivemos no SERV. A menina veio do Nordeste grávida e não sabia. Uhum. Nós trabalhamos também com a violência e com o abuso e com o fortalecimento de vínculos familiares. Então, a menina veio. Chegou aqui, 5 meses, descobriu que estava grávida. Estava numa jurisdição onde o Conselho Tutelar e a Vara da Infância indicaram o aborto. A irmã, a menina estava sob a custódia da irmã guardiã, falou, não vou querer que ela sofra outra agressão. Aqui só tem essa resolução. Ela teve que mudar de comarca, mudar para outro lugar, com outro conselheiro tutelar, com tudo. Mudou lá, o Ministério Público apoiou, ela teve acompanhamento no OBS, tudo direitinho, pela Vara da Infância. Porque chegou lá o conselheiro tutelar, não pode. Temos que levar para fazer o aborto. Porque é a única escolha. Ela falou, mas eu quero cuidar. Vai ser meu sobrinho, que por fim o menino a chama hoje de mãe. Tanto o menino quanto a filha. A mãe do bebê. Mas, assim, a menina era jovem, era uma criança. E nós acreditamos, Rosana e Silvana, que se o corpo da menina não é mãe, não. Porém, já provado cientificamente, se o corpo leva a gravidez a termo, se ela engravidou e leva a termo, é porque ela já tem, ainda mais com essa sexualização, que é outra pergunta que eu quero fazer, né, que temos, ela tem condições de ter o filho. Gravidez de risco, muito bem acompanhada, porém... Então, aí nós temos um Estado que é laico, mas que leva como única opção
uma outra agressão que é o aborto. Vem o conselheiro tutelar e vem com essa fala de que a única opção é o aborto. Nós temos a adoção legal, que melhorou e tem melhorado no Brasil, que é uma outra opção. Verdade. E aí nós não temos o suporte, Rosana, aí também é um desabafo. É um desabafo. Não temos o suporte do conselheiro tutelar, às vezes, para esse caso. O estuprador, no caso de estupro, ele é livre, porque não precisa fazer boletim de ocorrência. Ninguém nem Mas precisa saber quem foi. Não precisa saber quem foi, ele vai perpetrar isso, porque é dentro da família. No caso dessa menina, eram 4 irmãos e um primo. Foi estupro múltiplo, depois foi descoberto. Eles estão ilesos até hoje. Mas, assim, vai aumentando. Esse abusador aqui vai para lá, vai para lá. E a adolescente sofrendo, a família sofrendo, e muitas vezes, quando acontece o aborto, ela sofrendo mais ainda, porque uma menina de 12, 13 anos, tendo feito o aborto, ela vai carregar isso, e a gente sabe. Dependendo do tempo de gestação, vai ser um parto com bebê morto. Exatamente, que é o que se pede hoje em dia. Agora, com a sistolia fetal, tentando chegar. Enfim, o que eu te pergunto é, como trabalhar, de novo, um projeto de lei onde tire o poder ideológico do conselheiro tutelar? Porque quando nós dizemos que ele tem... É muito mais ideologia do que um acompanhamento para adolescente, no Saudável. caso. Como é que faz? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria ressaltar isso que a Rose falou, porque talvez quem nos esteja ouvindo não entendeu o que está acontecendo. Hoje, quando uma menina ou uma adolescente chega no conselho tutelar e relata que teve uma relação sexual consentida ou não, porque o estupro de vulnerável independe se a relação foi consentida ou não. Sim. Porque ela não tem idade e maturidade para tomada de decisões. E é considerada como não consentida, como um estupro. É considerado como estupro, independente se ela consentiu ou não a relação sexual. A orientação, que vem diretamente do CONANDA, é que o conselheiro tutelar não deve dar nenhuma opção para essa adolescente ou menina, senão o aborto legal. Então, eu cheguei a participar do curso de formação dos conselheiros tutelares em São José dos Campos. Quem ministrou esse curso foi uma pessoa que era defensora das pessoas T. Eu nem sabia que existia esse termo. E eu falei, mas por quê? O que tem a ver com o conselho tutelar? E neste curso, ela dizia, chegou um caso de estupro de vulnerável, que é esse tipo de caso, não falem nada, somente encaminhem para o aborto legal. Aí, remexeu aqui dentro. Aí eu falei, deixa eu só fazer uma pergunta. Há uma direção no judiciário, uma tendência no judiciário a encaminhar essas meninas ou orientá-las da possibilidade da entrega legal para adoção. Entrega, legal para adoção, todo um acompanhamento psicológico, há todo um projeto aí a ser cumprido com esta menina, com esta adolescente. O pessoal, revitimização, você está fazendo juízo de valor. Falei, não, eu estou tendo empatia, porque se eu fosse a vítima, eu gostaria de saber as opções que eu tenho. Claro. Eu não gostaria de sofrer mais essa violência. Aí a palestrante disse, é como eu disse, não diga nada, somente encaminhe para o aborto. Então, eu vejo, Rose, que é possível nós reforçarmos esse direito através de um projeto de lei, sim. É possível, sem dúvida alguma. Mas eu acredito mais até do que na lei, porque a lei que pega e a lei que não pega, não é mesmo? Nós sabemos disso. Sim. Eu acredito muito na conscientização das pessoas. Então, eu acredito muito no terceiro setor. Eu acho que assim, o investimento, a gente tem que investir, a gente tem que saber votar muito no poder executivo, viu? O poder legislativo, não tenha dúvida, porque o poder legislativo fiscaliza o executivo também, além de fazer leis. Mas tem que pensar muito, porque muito depende do poder executivo. O poder executivo que eu falo, para quem nos assiste, é prefeitura, é governo, é presidência. É claro que a gente tem que
tem que ver muito bem o Poder Legislativo, porque senão eles se aliam. É, E um blinda o outro e ninguém faz nada. nem sabemos Sim. o que é isso. Eles blindam um ao outro, é uma coisa absurda, assim. Mas, então, temos que ver muito bem. Mas a conscientização das pessoas, que acontece muito através do terceiro setor, eu acredito muito. Porque, pensa, se nós temos uma família conscientizada a esse respeito, ela vai entender. Então, por exemplo, se nós conscientizarmos a respeito da opção, né, da entrega legal, que é pouco falado. Quase ninguém sabe. E até mesmo dessa possibilidade porque elas dizem muito frequentemente: mas eu vou fazer entrega legal, minha filha vai fazer entrega legal, mas se chegar até o fim da gravidez, ela com essa barriga, eu não vou dar o bebê, porque aí já é meu neto. Então, tem esse lado também. Agora, eu vou para uma outra pergunta, se possível, é do próprio abuso intrafamiliar. Nós temos um caso que recebi essa semana de uma menina que o padrasto abusando, a menina foi fazer a queixa, tem o boletim de ocorrência, o padrasto teve medida protetiva, porém continuou morando dentro de casa, o conselho tutelar foi visitar, falou, não, é apto para ficar. A mãe ameaçou porque ela estava destruindo o lar, além de trair a mãe. Olha a doença, Doença. né? E aí, o que aconteceu? O padrasto foi condenado a 15 anos de prisão, continuou na casa. E a menina foi calada, até mesmo de acompanhamento terapêutico. Porque se ela falar, ela tem 16 anos, desde os 12 anos é abusada. Se ela falar, vai destruir a família, vai prender o cara e vai atrapalhar todo... Então, e não pôde... E está lá, a menina, ela parou, inclusive, de vir ao SERV, porque a mãe proibiu. Como a gente deve agir nesse contexto? Primeiramente, eu gostaria de dizer, inclusive para quem nos assiste, que se você foi vítima de abuso sexual e hoje você... já passaram anos, né? Talvez você tenha atingido a maioridade agora e agora tenha tomado consciência do que te aconteceu. A prescrição só começa a correr a partir dos 18 anos. Então, há tempo para agir, graças a Deus, né? Porque muitas meninas foram caladas pela própria mãe, lamentavelmente, como é esse caso. E no judiciário ainda há tempo quando ela se liberta dessas amarras da culpa, da condenação, que a culpa ela nem precisa de ninguém. Ela já vai sentir culpa. E nós fazemos esse acompanhamento pós-abuso. E ela carrega essa culpa de eu devo ter feito alguma coisa. Eu acho que foi aquele dia que eu pus o shortinho. Nossa, eu cruzei a perna. São tantas... Enfim, já é inerente ao abuso a culpa. Não precisa. Imagina com a mãe fazendo isso. Agora, como instituição, você deve insistir em fazer denúncias ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à imprensa local. Ainda que não exponha, né? Mas a menina porque não correndo pode risco, pôr, não sim. pode... Mas você tem que fazer com que os órgãos se movimentem, os órgãos oficiais se movimentem. Porque, inclusive, a conselheira que foi acompanhar o caso sofreu ameaças também. Mas de quem? Da família? Da família. Então, assim, é tão forte e tão complexa a coisa que aí nós vemos, assim... Mas, Rose... A força que o Conselho Tutelar precisa ter. Conselho Tutelar é difícil ter essa força mesmo. Agora, eu me surpreendo se o Ministério Público não fizer nada. Porque hoje, como eu disse, o Ministério Público tem tido uma força para ação ideológica. Entende o que eu estou falando? Veja naqueles casos lá, por exemplo, em Santa Catarina, que tentou-se evitar o aborto da menina de 10 anos de idade. Sim. Olha como eles vieram ferozmente defender esse caso. Por isso que eu falo de envolvimento, inclusive, da imprensa, sabe? Mas aí você tem que saber falar a linguagem certa. Verdade. Né? Pra poder... Sermos estratégicos, Exatamente. entendeu? Para não fugir. E a pessoa olha e fala, você está querendo ir para que viés? Não, aí Eu você escuto fala muito a isso. linguagem deles. Fala a linguagem, mas que seja Exatamente. denunciado.
denunciado. Exatamente. Sim, que seja Entende? denunciado. Exatamente. E é tão importante essa troca e esse bate-papo, porque nós estamos falando de um órgão que recebe, de uma ONG que recebe meninas, jovens e até mulheres com Sim. gravidez inesperada, indesejada e de violência, e um conselho tutelar que quer preservar a família em ações de prevenção. Então, isso é uma análise preditiva que estamos fazendo aqui. Exatamente. Então, se tivermos a sociedade, que é o melhor dos mundos, em orientação, em palestras, em uma construção real do número de conselheiros, uma proteção para isso, orientação, isso seria uma ação oficial, legal e bem-vinda. E me surpreende porque é polêmico. É. Mas por que uma criança, uma jovem, né, não pode decidir manter uma gestação aos 12 anos, aos 11, aos 14 anos, e uma jovem senhora como eu, que fui mãe aos 45 anos, que também poderia ter tido uma criança com alguma diversidade, ou poderia não ter, poderia não querer. Engraçado como a destruição familiar é algo sem pauta. Essa daqui não pode ter a criança, né? Quem decide isso? E você não, você já tem 45, você pode ter. Você quer ver um... Como assim, né? Você quer ver um outro parâmetro? Uma pessoa que é obesa. Ela tem uma gravidez de risco. Uhum. Naturalmente, Forte, né? ela vai ter um Sim. forte risco na Sim, gravidez. é. Então, o problema é risco? Então, vamos impedir Vamos que impedir, as obesas tenham como? filhos? Então, da onde, né? Se Entende? o problema é É, risco, sem nós sentido, não né? podemos sair na rua porque nós temos o risco de ser assaltadas, Opa! de ser Violência, o a risco qualquer de momento. violência. Então, não vamos sair na rua. Verdade. Não podemos sair, Não porque podemos corremos o risco da vida. o tempo todo. Minhas queridas, olha, nós até invadimos a hora muito que mais, pena. porque esse bate-papo foi saudável, foi rico, foi de um grande esclarecimento à sociedade. Espero que ele impacte muitas vidas, que a sociedade possa ver relevância na fala e que qualquer tipo de polêmica que tenhamos levantado aqui é saudável, porque nós servimos para isso como cidadãos, como pessoas. Mas vamos ter que encerrar, vamos ter uma segunda rodada, espero que vocês possam voltar, vocês poderão Maior voltar. prazer, Com uma certeza. alegria. Uma maravilha, uma bênção de oportunidade. E eu quero encerrar pedindo para que ambas mandem seus recados finais. Doutora Rose já esteve conosco por 2 ou 3 vezes, acompanha muito, mas vai deixar novamente. Doutora, expresse suas palavras finais, seus desejos, deixe suas redes sociais, seus contatos e tudo que podemos e como podemos encontrá-la. Depois disso, vamos para o nosso encerramento da nossa caixinha surpresa, para irmos para o grande final aqui. Então, eu vou me dirigir diretamente ao Exatamente. telespectador. Como eu afirmei, então reafirmo, não existe proteção da infância sem a proteção da família. Não existe proteção da família sem tratar de assuntos essenciais, como masculino, feminino e seus papéis. E eu gostaria que você, que entendeu o propósito e, né, também acredita nessa defesa da vida, da família, da liberdade, que você me siga nas redes sociais, rosanarabelo.sjc. Que bom, doutora. Obrigada por sua presença. Rose, Muita coisa eu teria a dizer. verdade. Mas, se você acredita na família, eu acredito sim na força que a mulher tem, na força que o homem tem, e eles dois podem defender a vida, defender esse bebê que está no ventre. Seja, se não tem o parceiro, tem o pai, tem alguém que apoie. Então, se você está passando por essa questão de abuso, de violência, de gravidez inesperada, fale aqui com a direção, no Ela da direção. A Silvana está sempre conosco. Não passe sozinha por isso. E eu acredito, sim. Eu gosto de esperançar sempre. Eu acredito numa sociedade fortalecida a partir da família, a partir da defesa da vida e a partir de nós. Nós podemos fazer a diferença e estamos fazendo diferença aqui. Verdade. Então, Silvana, muito obrigada por essa abertura, por essa oportunidade e com certeza voltaremos, né? Voltaremos. E eu quero que você entre lá no Instagram, Serve Brasil, @Serve Brasil, que você vai ouvir histórias de superação.
e resiliência de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Que maravilha, não é? Olha só, doutora, vamos pedir para que você coloque a mão aqui, tire um papelzinho e nos diga qual é a primeira história que vem à sua mente diante desta palavra. Uma saudade. Uma saudade. Existe uma saudade no seu coração, na sua mente, que possa relatar? Eu tenho saudade de uma cachorra minha. Que fez parte do amor. Nossa fofa Lua viveu comigo 16 anos e eu lembro dela com muita saudade, com muito carinho, com boas lembranças. Teve a Lua, ela era do meu esposo quando eu nem paquerava ele ainda. E aí eu um dia tirei uma foto, nós éramos amigos, eu tirei essa foto com ela no colo, mandei para ele, ele falou, estou olhando para a Lua todos os dias. Que lindo! E a Lua esteve no nosso topo do bolo de casamento. Que bênção. A Lua protegia a minha barriga com o seu patão. Olha. Só ela podia pôr a pata. Qual era a raça? A Lua era uma mistura de Border Collie com Collie. Olha, que linda. Ela era uma fofa, parecia uma ursa caramelo. E a Lua depois viu meu filho crescendo, né? Ela fez parte de um período muito especial, né, da minha vida. Então, eu carrego umas saudades da Lua. Eu tenho a minha heresia. Posso falar a minha heresia? Eu espero encontrá-la no céu. Olha só. Eu tenho a minha heresia. Eu desejo. Nós desejamos. Muito interessante, porque geralmente as pessoas trazem a família, entes queridos ou alguma questão de saudade. Você nos surpreende trazendo um animal para essa pauta, porque é a referência do companheiro de uma família. Né? E do amor entre nós, os seres humanos, os animais, e o quão doce é o seu coração, doutora. Obrigada por compartilhar esse momento tão rico. Quero entregar aqui para você o nosso caderno do Ela na Direção, para que você possa escrever todos os seus sonhos que você ainda há de alcançar, como um diário particular. Amém. De que a sua direção, Ela na Direção, alcançará cada uma das coisas que estarão escritas aí. E quero presentear com uma caixa de bombom da Lacta, porque nos ajudou a Lacta, colocando frases de agradecimento, te adoro, te amo e obrigada. Então, quero que seja doce esse momento de encerramento, que você leve com muito carinho. E quero agradecê-las, antes de encerrar, dando as mãos com gratidão por Muito todo o obrigada. amor, toda a dedicação que vocês vieram aqui. Contem comigo, com o meu apoio. Obrigada, Muito obrigada. Silvana, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu coração, pela sua entrega, pelo seu propósito, em cumprimento aqui ao seu chamado aqui, que é riquíssimo. Amém. Eu falo que são os bastidores que fazem todo o efeito. Verdade. E são os pilastras, os pilastres, né? As pilastras. Sim. E você tem feito isso, você tem feito diferença no mundo feminino, no mundo masculino, Que bom. na família de Deus e na família, Verdade. que foi hoje o nosso mote, né? Verdade. Que você continue a estar aqui nesse lugar é uma resposta. Verdade. E que vocês continuem galgando mesmo e contem sempre conosco, Que bom. sempre comigo. E nos serve, todo mundo ali na torcida, sempre na oração por você. Amém. Que Deus Que te bom. abençoe. Obrigada. Eu vou encerrar então aqui dizendo que eu faço parte da premiação Série Mulheres, da editora líder, da minha querida amiga Andréia Roma. Estaremos na Bienal. Eu estou presente no setor automotivo há mais de 30 anos. Sou, por enquanto, a primeira e única mulher doutora com defesa nos Estados Unidos em trabalhar a educação corporativa. Minha cadeira chama-se Inclusão Educacional. Porque antes de incluir em qualquer frente, se você não incluir educacionalmente, dificilmente se sustentará no emprego. Então, fica para vocês, quem quiser comprar Mulheres no Automotivo, eu preencho aqui um dos capítulos. E também quero finalizar dando a minha opinião de que nós chegamos até aqui porque a família fortaleceu o nosso presente. Não destruam a família. Podem ter pautas que vocês desejarem, da forma com que quiserem, não tem problema. Contanto que não destruam aquilo que nos trouxe até aqui. Família é um projeto de Deus. Vamos preservá-la de acordo com a necessidade que nós precisamos ter. Nós vamos longe com a família. Então, é mais fácil se unir a nós e nós a vocês do que ficarmos nesse contraponto de polaridade. Que Deus abençoe vocês, muito obrigada. Juntos aqui pelo Ela da Direção, deixo nossos contatos, redes sociais e te espero no próximo programa. Até lá.
Obrigada.